ouvindo? Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar. Que está tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Boa noite. Então, eu fechei o microfone de todo mundo, pode abrir, fechar. E, nossa, que lindo que está hoje aqui, tanta gente que faz tempo que eu não vejo. É muito bom, muito bom. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Esperar mais um pouquinho aqui e vamos começar.
Aliás, como a gente está gravando também, vamos começar logo, para não ficar esse buraco na gravação. Então, vamos lá, né? Para isso que todo ano, né, a gente chega no fim do ano e tem essa perspectiva do ano novo e sempre mexe com a gente, né? E é interessante, porque é importante que a gente tenha noção de ciclo, né? O ciclo começa, cresce, chega no auge e vai diminuindo, termina e começa de novo, né? Então, tudo é ciclo. Quando a gente fica assim, meio perturbado com o fim das coisas, a gente esquece que é impossível não ter fim das coisas, né? Imagina, se todas as coisas que surgiram nesse universo ainda tivessem todas presentes, como que seria, né? Então, a gente, na verdade, a ideia é que a gente possa ampliar a nossa visão, ter essa visão cíclica, acompanhar, né? Isso as mulheres, principalmente, que vivem isso todos os meses, né? Na maior parte da vida. Acho que não é nem na maior parte da vida, né? Porque hoje a gente está vivendo, às vezes, mais anos depois da menopausa do que antes, né? Entre a menarca e a menopausa. Então, graças a Deus, né? Vamos longe. Mas o ano é um ciclo. E ciclos atrás de ciclos, e ciclos atrás de ciclos. Ciclos grandes, ciclos pequenos, ciclo do ano, ciclo da semana, ciclo do mês. Né? Tudo ciclo. E ciclo dos planetas. E talvez só a gente que entrou nessa ideia de não fazer mais ciclo, de querer crescimento eterno, absoluto, que nem o PIB, né? A gente quer que o PIB cresça eternamente, né? E aí, a custa do quê? A custa do planeta, né? Aí, quando acabar o planeta, acabou o PIB também, né? Então, se fosse cíclico, como a natureza é, né? Essa ideia da nossa subsistência, da nossa evolução no planeta, a evolução que não tem fim é a evolução da alma, né? Essa não é cíclica, essa está sempre em evolução, através dos ciclos, né? Através dos ciclos que a alma evolui. Então, essa grande importância, que ciclo é esse que vai começar? Essa que é a questão, né? Então, a gente não, esse ano vai ser bom, vai ser melhor do que... Esse ano não vai ser igual aquele que passou, eu não brinquei, você também não brincou. Então, a gente quer sempre que o ano seja bom, seja melhor. Não tem ano bom e ano ruim. Não tem. Tem realidade. Nós estamos sempre dentro de uma realidade. Quanto mais a gente focar... É a mesma coisa que falar de aqui e agora, né? Quanto mais a gente focar na realidade, mais presente a gente está na realidade, né? E a realidade, seja qual for, qualquer que seja a realidade, ela é simplesmente a realidade. Às vezes incomoda mais, às vezes satisfaz mais, mas é sempre a realidade, dependendo do momento do ciclo. Então, o que a astrologia, na verdade, pode fazer é a gente entender que ciclo é esse de um ano e que ciclo maior está por trás desse ciclo do ano. Porque aí nós vamos entender que esse ano ele serve para desenvolver o ciclo maior que está por trás desse ano. Por isso, a gente tem que conhecer a origem das coisas e ter ideia de para onde as coisas se dirigem.
os propósitos das coisas, né? Tudo isso existe. Agora, se a gente olha para aquilo que vai acontecer, como às vezes a astrologia é entendida, às vezes também pelos próprios astrólogos, vai ter tsunami esse ano. É possível de ter tsunami esse ano, bem possível. Tufão, tsunami, enchente, é possível que tenha esse ano. Mas não é essa a questão. A questão é o que está se desenvolvendo nesse ano, onde o tufão, o tsunami, vai fazer o seu papel. Isso é realidade, vai fazer o seu papel, né? Então, eu acho que é legal a gente entender o ciclo grande que a gente está, para a gente ver como é que esse ano também se insere no ciclo grande, né? O que é que eu estou falando aqui? Deixa eu botar aqui um pouco assim. O ciclo grande que a gente pode considerar, a gente pode dizer que é a era astrológica em que nós nos encontramos e em que ponto dela. Então, nós nos encontramos na transição da era de Peixes, representada pelo Cristo. Boa noite, Ana. E para a era de Aquário, regida pelo planeta Urano. Esse é o movimento cósmico, esse é o grande ciclo que rege os acontecimentos. Então, nós saímos de uma era de Peixes, onde se desenvolveu, em princípio, né, se buscou desenvolver a compaixão no ser humano, e agora vamos entrando num ciclo, né, que corresponde ao desenvolvimento da comunidade. Eu gosto de dizer assim, né, que a primeira grande fase do planeta foi a criação, né? A criação, como que o planeta chegou nessa natureza e desenvolveu o ser humano, e a Gênesis, né, pode-se dizer. Então, a gente pode falar que isso é a era do Pai, a Gênesis, né? Essa era de Peixes, né, que representada pelo Cristo, ela foi uma era de importante população do planeta, porque até o Cristo, até essa época do Cristo, a população estava muito concentrada no Oriente Médio e nas imediações, né? E aí o Cristo traz a palavra crescei e multiplicai-vos. Então, isso populou o planeta nessa era de Peixes, populou o planeta. Peixes, né? Aquela população do mar, lá, aqueles cardumes, se espalharam, né, pelo planeta, e do mar nasceu, né, o ser humano em outros tempos, né, nas eras pré-históricas, e da multiplicação dos peixes se multiplicou a população mundial, né? E então isso que trouxe a gente até esse momento de transição da era de Peixes para a era de Aquário, que a gente pode dizer que é a era do Espírito Santo, porque é a era da comunidade. Então, a gente pode falar a era do Pai, que era a era da criação, a era do Filho, a era da população, e agora a era do Espírito Santo, a era da organização. Então, agora que nós já populamos o planeta,
está na hora de nós nos organizarmos. Então, esse é a função que a Era de Aquário dá início, a organização da população, a organização da comunidade humana. Ela dá início a esse processo, essa Era de Aquário. A gente reconhece a Era de Aquário muito pela descoberta do planeta Urano, que rege Aquário. E esse planeta não é visível ao olho nu, então ele foi descoberto por tecnologia, ou seja, o ser humano foi além da sua capacidade visual, desenvolveu tecnologia para acessar uma nova fase, uma nova era cósmica no planeta, né? Então, tudo o que acontece está visando esse desenvolvimento da organização da humanidade. Tudo o que aconteceu até hoje foi o crescimento, foi o nascimento e o crescimento da humanidade. A gente pode dizer que nós estamos na fase pós-adolescente da humanidade, entrando numa fase, talvez num retorno de Saturno da humanidade, mas eu acho que não chega nem a esse retorno de Saturno. Eu acho que a gente está mesmo numa fase final de adolescência para a gente poder encarar uma nova realidade. E essa nova realidade é inexorável, porque todas as realidades anteriores já estão falidas, não tem mais como que elas possam se recuperar, né? Então, o que nós precisamos é olhar para frente, para aquilo que está se construindo, né? Vem a luz do sol para iluminar as sombras, né? Se a gente fica só nisso que vai piorar, né? Nós não enxergamos a luz do sol que vem para iluminar a sombra, né? Como a Marisa Monte canta tão bem aí nessa música que a gente ouviu. Então, pensando nisso, que nós estamos visando uma nova organização do planeta, a pandemia, ela claramente, astrologicamente, ela explica isso, ou seja, reformulação da estrutura social do planeta. Então, o primeiro grito da Era de Aquário foi esse liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é o guia da gente, compreender bem isso para organizar o planeta, porque isso foi o lance inicial da Era de Aquário, foi essa libertação que aconteceu na França, porém que não se concluiu até hoje em lugar nenhum do mundo. Mas esses 3 pontos que precisam andar juntos, não adianta um só, nem 2, tem que andar junto os 3, para que a gente realmente reorganize esse planeta com liberdade, com igualdade, com fraternidade. Tá? Então, a gente vai analisar isso sempre, né, de acordo com esses 3 grandes preceitos, que nós estamos conscientemente trabalhando nessa fase social do planeta, uma fase difícil, né, uma fase de perdas, de dores, porém dores para uma nova reconstrução. É uma dor de crescimento, não é uma dor de morte, apesar de existirem mortes. Essas mortes fazem parte do processo. Se você pegar a Bíblia, teve inúmeras mortes coletivas no Gênesis, no Êxodo. Está lá. Naquele tempo, já tinha mortes coletivas. Culpa de Deus, não sei o quê, não vou entrar em teologia, só mostrar que isso tudo está dentro do nosso consciente, inconsciente, subconsciente. Então, vamos ver o nosso mapa.
Vamos tentar entender isso nesse processo, né? Vou arrumar aqui. Bom, eu tenho mais algumas coisas para falar antes da gente entrar mesmo no mapa, que eu já ia esquecendo, mas vamos falar. Deixa eu tirar isso aqui também. Vamos falar aqui agora. O ano de Mercúrio, a gente falou, né? Eu até deixa assim. O ano de Mercúrio, 2022. Esse ano de Mercúrio, como o ano passado foi ano de Vênus, é uma regência tradicional que vem lá da Suméria. Então, também, né, vem dessa antiguidade, então isso também está no inconsciente da gente, essa regência. Muitos astrólogos não concordam, porque tecnicamente, academicamente, não funciona, tal, mas existe, porque não é tudo que é técnico, não é tudo que é acadêmico, existe muita coisa na vibração da humanidade que faz parte, né? Desde a Suméria, que essa ordem de regências vibra na humanidade. Então, a gente respeita que existe essa regência, mas não que ela supere todas as outras coisas, ela é apenas uma nota, um tom que dá, né? E essa regência de Mercúrio, Mercúrio é um planeta que fala da comunicação, que fala das trocas, que fala dos contatos, que fala dos irmãos, que fala da fraternidade, e que fala também da inteligência. É um planeta que tem o seu lado de ar, em Gêmeos, e o seu lado de terra, em Virgem. E o lado de terra, em Virgem, é a reorganização, né? E o lado de ar é a inspiração. Você inspira o ar, e na terra você é preto no branco, você organiza, né, dentro desse sentido. Então, a gente tem falado muito que esse princípio de Mercúrio, de Gêmeos, que cai aqui no ascendente do nosso mapa. Então, aqui a gente pode até considerar mesmo essa regência de Mercúrio, porque ele rege o ascendente do mapa. Então, isso são preceitos astrológicos, né, que não é que todo mundo tenha que conhecer, mas tem coisas que a gente tem que aceitar aí da regra. Então, nós temos aqui Gêmeos, nesse mapa, que é, como eu sempre falo, o mapa do ano astrológico de 2022, que começa em março, no início da primavera no hemisfério norte, do outono aqui. O ano astrológico começa nessa época. E, na verdade, esses primeiros meses do ano são como uma preparação para o ano astrológico. Por isso que a gente fala também aqui no Brasil que o ano começa depois do Carnaval. Então, a gente usa esse mapa para 20 de março, para analisar o ano, que ele se prepara, ele já vem se preparando. O que está aqui está em preparação, né? Para que a gente possa, ao longo do ano, desenvolver isso. Então, esse ascendente aqui
ele fala da atitude natural que é proposta nesse ano. E a gente vem falando muito da fraternidade, como esse terceiro pilar que ainda está muito por desenvolver. Mas, como até falei de manhã hoje, quem estava presente, para o pessoal do 60+, nós temos no 60+, um exemplo muito grande de fraternidade. Nós estamos... O 60+ tem, sei lá, 5, 6, 7 anos, mas nós estamos nesses tempos de pandemia, assim como estávamos antes da pandemia, bastante unidos e desenvolvendo projetos comuns e diversos, né? Diversos, cada um com seus interesses, com as suas possibilidades. Então, é muito significativo a gente ver que essa fraternidade está se desenvolvendo, não só no Grupo 60+, mas em muitos outros grupos, certamente, essa fraternidade está se desenvolvendo naturalmente. Não precisa brigar, não precisa jogar granada, não precisa destruir nada. Simplesmente é deixar, né, que a força da energia cósmica crie aquilo que precisa ser criado. E quando a gente consegue entender o que está sendo criado, a gente ajuda. Mas nós não temos que lutar por cada coisa, sabe? Isso é uma enganação que nos leva a violências desnecessárias contra o outro e contra nós, e contra o planeta. Esse espírito cultural que tudo é luta, nada é luta, tudo é ciclo, tudo é fluxo. Isso é a realidade. Então, se a gente, em vez de lutar, a gente fluir, que nem o surfista, a gente vai subir na onda, descer na onda e vai chegar na praia, que é o nosso objetivo. Então, nós precisamos trocar essa palavra luta por fluidez, por fluência. Agora, tem muita gente, né, que não tem interesse em que a humanidade flua, né? Por quê? Porque quer que a humanidade permaneça no curral dessas pessoas. Isso é outra coisa, porque isso não cabe a nós também resolver. É o próprio fluxo que vai resolver. Então, fluindo nesse mapa, né, a gente desenvolve essa fraternidade naturalmente e nos aproximamos do esplendor da era de Aquário mais alguns passos. Mas aqui nesse mapa tem duas dicas poderosíssimas com relação a isso. Então, uma delas é a presença da Lilith aqui. A Lilith, ela representa algo que foi reprimido. Nesse momento da humanidade, a gente está trabalhando com a repressão do feminino e com a repressão, de uma maneira geral, dos nossos impulsos, dos nossos desejos, de uma maneira geral, para toda a humanidade, sempre reprimida dentro desses currais da vida, vamos dizer assim, e reprimida nessa necessidade de luta, de ir para a guerra, de morrer em nome do rei, de morrer em nome do país, de morrer em nome da bandeira, mas de morrer, de morrer, de morrer. Então, isso não interessa para ninguém, interessa liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essa libertação aqui passa, nessa posição do ascendente, por a gente, como a gente já vem falando, né, já vem fazendo,
para a gente começar a simplesmente dizer aquilo que a gente está sentindo. Comunicar. Gêmeos é comunicação. Lilith em Gêmeos é uma educação, é uma comunicação reprimida que se liberta. Então, essa repressão ela está em andamento. Aí a astrologia está mostrando esse ano aqui para nós. Isso vale para o Brasil, tá? Como sempre falo. É tirado para Brasília, olha aqui, para Brasília, vale para o Brasil. Em outros lugares, o mapa, os planetas estão nos mesmos lugares, mas o ascendente e o meio do céu, que seja a nossa atitude e o nosso propósito, são diferentes dependendo do lugar onde a gente vive. Mas para o Brasil, é isso aqui. Então, estamos desenvolvendo essa fraternidade. Então, cabe a nós nos libertarmos do que está reprimido. Não deixarmos mais a coisa reprimida, mas nós podemos fazer isso com qualidade e não com violência, porque violência atrai violência. Então, nós podemos fazer isso com qualidade, não com leis quando é necessário, mas com qualidade, com amor ao próximo. Eu posso me desreprimir com amor ao próximo. Eu posso me desreprimir com reconciliação, que é o que propõe, esse é o segundo ponto, né, que tem essa linha azul aqui, que é uma linha que favorece, como se fosse um escorregador aqui, que é essa lua que representa as nossas emoções, no signo de Libra, que é o signo, pode-se dizer aqui, da reconciliação. É o signo da conciliação, mas aqui a gente pode dizer que é da reconciliação. Então, nós estamos aqui com muita possibilidade nesse ano de, na nossa atitude do dia a dia, desenvolvermos essa fraternidade. Essa fraternidade, que vem mais desse aspecto geminiano do mapa, ela vai acabar desenvolvendo aquilo que nós precisamos desenvolver, que é o espírito da era de Aquário, que é a comunidade. Então, eu não posso viver em comunidade, eu não posso trocar a competitividade a que nós fomos induzidos. Tinha motivos cósmicos, nada é por acaso. Mas hoje nós temos que trocar. Então, nós não podemos manter a competitividade, nós temos que trocar isso pela colaboração. Mas como que nós vamos colaborar se a gente não tiver fraternidade? E a fraternidade ela foi destruída no coração do ser humano pelo sistema de competitividade. Então, porque esse sistema ele é cruel. Ele não é um sistema, vamos competir fraternalmente e vamos, assim, nos desenvolver juntos. Um dia você ganha, outro dia eu ganho. Não importa quem ganha, importa que a gente tenha também essa competição que nos estimula. É outro tipo de competição. E já é uma competição fraternal. Mas não é a base do sistema. O base do sistema é esse abraço fraternal em toda a diversidade das pessoas, inclusive a diversidade política, porque a gente fala em muita diversidade, mas a gente não aceita a diversidade política, o outro é o inimigo. Então, isso também é uma coisa que inexoravelmente vai se desfazer. Inexoravelmente. Vocês podem escrever aí que o sistema político que nós vivemos no planeta, em geral, vai ser substituído, provavelmente antes do que a gente espera. E é fácil de ver isso olhando para a história. Porque
nessa era de peixes mesmo, vamos dizer assim, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a monarquia. Hoje a monarquia não existe mais. Nós tínhamos o poder do clero. Hoje o poder do clero não existe mais. Então, nós estamos construindo uma nova ideia que se chamou de democracia, mas ainda não se tornou democracia em nenhum lugar. Real mesmo, verdadeiro. De partido nenhum, em lugar nenhum desse mundo, em revolução nenhuma desse mundo. Então, nós podemos considerar que, nesse momento da coletividade, por exemplo, o presidencialismo não vai ter mais lugar. E é muito fácil, a gente olha para os presidentes nesse mundo e qual deles que a gente vai se apoiar? Qual dos presidentes que a gente vai se apoiar? Agora, a Europa, que era monarquista, ela já se tornou, de uma certa forma, parlamentarista. Então, acredito que, muito rapidamente, o nosso próximo passo político será alguma coisa com relação ao parlamentarismo. Mas ainda não é suficiente, porque esse parlamentarismo ainda está assentado sobre o feudalismo, sobre uma série de outras coisas. Mas eu vou parar a política por aqui, mas eu precisava mostrar que o caminho político certamente irá se transformar. Se é nesse ano de 22 ou 23, ou 24, eu não sei, mas é um processo de transformação. Eu acredito que, provavelmente, o próximo passo sejam os presidencialismos entrarem para um processo mais parlamentarista e depois as outras transformações virão para que a coisa se torne realmente colaborativa, popular, comunitária, igualitária. Então, nós estamos desenvolvendo liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bem. Então, isso nós falamos da atitude e da fraternidade como atitude que esse ascendente mostra. Agora, qual é o objetivo desse mapa? O objetivo desse mapa está aqui. Então, sempre o mapa começa com o ingresso do Sol em Áries. Esse símbolo aqui quer dizer Sol no grau 00 de Áries. Esse é o símbolo que está aqui. E ele está nessa posição que a gente chama de meio do céu, ou seja, a grosso modo, do nosso objetivo, nesse ciclo. Pensando que esse é um subciclo do ciclo aquariano que nós estamos vivendo, desde a Revolução Francesa. Então, nesse momento aqui, quer dizer, todo ano começa com o Sol em Áries. Áries representa o início das coisas. Todo ano começa com o Sol em Áries, que é o início. Por isso que o ano astrológico começa nessa data do equinócio, porque é a entrada do Sol em Áries no equinócio, seja da primavera, seja do outono. Então, sempre o ano astrológico significa um começo de um ciclo, astrologicamente. Por isso que é o ano astrológico que começa. Mas aqui coincide o início do ano, para nós brasileiros, coincide o início do ano astrológico com o propósito de um grande início. Realmente dar corpo a uma nova realidade. Então, até agora, a gente vem, principalmente da pandemia para cá, que tudo isso recrudesceu.
Então, a pandemia veio para fazer a poda, né, que está fazendo a poda para que a gente encontre esses novos caminhos, né, que a luz do sol vem para iluminar a sombra. Então, para iluminar esses caminhos, esse sol que está aqui, ele está aqui no alto da nossa montanha brasileira aqui nesse ano. Então, a iniciativa nesse ano é aquilo que nós estamos buscando. A nossa atitude é a fraternidade nesse ano. A nossa atitude é a comunidade, por ser aquário. E a nossa busca é por realmente dar início coletivo nesse processo, principalmente no nosso consciente, que o Sol representa, a luz do consciente. Então, essa conscientização de estar dando início a um processo inédito, é um privilégio enorme estar vivo nessa hora no planeta. Enorme, inexplicável, incomensurável estar vivo aqui, porque o planeta nunca passou a transformação pela qual ele está, pela qual ele já está passando. Astrologicamente, se representa pela descoberta dos planetas que antes eram invisíveis, então, que nós não sentíamos. Então, agora, planetas de altíssimo nível, Urano, Netuno e Plutão, participam da nossa sociedade e nos levam para um patamar inédito ao longo do tempo. Nós estamos dando o início dos inícios, cabe a nós encarnados agora, está dando esse primeiro pontapé. Quanto mais a gente se conscientiza dessa força, melhor a gente vai encaminhar esse processo e, principalmente, deixando fluir. Eu acho que o grupo que essa atividade aqui representa, o Grupo Trabalho 60+, é o grande exemplo. É só deixar fluir. Eventualmente, nós temos algumas rusgas, algumas disputas, mas tudo vem sendo resolvido fraternalmente. Na grande maioria das vezes, está sendo resolvido fraternalmente. Algumas coisinhas sempre acontecem, somos humanos, mas é um grande exemplo para nós esse grupo. E muitos outros que estão aí, porque cada um de nós sabe disso. Sabe? Eu posso falar do grupo do Rio Aberto, que nós somos uma comunidade de irmãos que estamos lamentando, eu não quero nem usar essa palavra, nós estamos celebrando a passagem da nossa Criadora, maravilhosa. Para quem chegou perto dela, para quem foi tocado por ela, não existe ninguém que foi tocado por ela que não reconheça isso. A qualidade dessa figura e a qualidade da passagem que ela fez. Sabe? Sem medo, sem dúvida, consciente, absolutamente consciente, segundo as informações da família, porém, que a gente conhecendo a pessoa, a gente sabe, né? Então, é algo que não é a lamentar, mas talvez a celebrar mesmo, né? A maravilhosa passagem, depois de todo o legado que ela deixa. E, inclusive, isso, porque um dos propósitos do Rio Aberto, fundamentais, é formar o que eles chamam lá de agentes de câmbio, agentes de mudança, mudança de era, mudança de cor. Então, nós, rioabertanos, somos irmãos, e somos irmãos agentes de câmbio, debaixo de toda essa energia mundial que se criou no Rio Aberto. Então, eu estou dando exemplo aqui do Trabalho 60+, que muitos participam aqui, e estou dando um exemplo do Rio Aberto, que alguns participam aqui, mas, com certeza, quando
a Ana Orsi se junta com os irmãos da Hildegarda, ela está, com certeza, trabalhando a fraternidade. E assim todos nós. É só seguir o coração, né? É só seguir o coração, porque nunca pode ser uma coisa muito racional, né? Tem que ser uma coisa que nos enleve. Hoje também, eu não sei se a Silmara entrou aqui hoje, talvez não, porque ela está com a família lá, mas hoje, quando ela apresentou o trabalho, as pessoas falaram da qualidade, até inesperada pelas pessoas, do poder das pedras e do conhecimento dela. E então isso já cria uma fraternidadezinha em torno, né? A gente, no Movimento Vital, tem uma fraternidadezinha em torno do Rio Aberto. É o suficiente a cada passo, como todas as outras atividades. E eu estou falando essas coisas para mostrar como nós já estamos vivendo a fraternidade nas atitudes. Só que nós precisamos trazer isso para o consciente. Isto é fraternidade, né? Então, a minha atitude com meus irmãos é fraterna. Mesmo que a gente brigue, mesmo que a gente xingue, a gente vai lá e abraça. Pede desculpa também, né? E faz Ho'oponopono também. Tem muita coisa para fazer para desenvolver isso, né? E a outra coisa fundamental aqui é a gente estar dando início a novos processos na vida da gente. Esse início, ele pode ser um passo no ano inteiro, não importa. Mas eu tenho que trazer um sonho para a luz. Se é que eu já não estou no sonho novo da minha vida. Será que, desde que eu não esteja no sonho velho da minha vida? E eu espero que todo mundo saiba o que é velho e o que é novo. E então, esse passo, né? Eu vejo aqui as meninas em formação no Rio Aberto, elas estão dando início a um novo processo de fraternidade, de coletividade e de trabalho humano que o Rio Aberto representa, e elas estão dando esse passo. Mas não é o Rio Aberto, tem inúmeros pontos de luz para a gente seguir. E é isso que nós temos que fazer, seguir essa luz, deixar fluir essa luz. Né? Muitos de nós já estamos no caminho, não precisa começar nada novo, mas sim reconhecer, não, esse é o caminho. Eu estou aqui, então está na hora de talvez eu reforçar, reformular, assumir a confiança no caminho, que a gente perde às vezes, porque a gente se confunde com o negócio do vai piorar, entende? Esse vai piorar reverbera na cabeça da gente. Desde que o mundo é mundo, esse medo é atochado na gente. Então, medo de piorar, eu me paraliso e fico quieto. E não prejudico quem não quer ser prejudicado. Então, não preciso ter medo, o fluindo. E, se eu tiver que cair, eu que caia, mas não brigando, amando, reconciliando, buscando esses caminhos, porque ninguém vai buscar por nós, né? E o mestre Plutão, que vai entrar em 2023 no signo de Aquário, aí é que a coisa vai pegar mesmo. Mas não vamos usar muito tempo para comentar isso, mas sim dizer que nós estamos muito próximos do ingresso de Plutão em Aquário, onde ele vai ficar 20 anos, e nesses 20 anos não vai restar pedra sobre pedra do que não tiver no espírito do novo. Como que a gente pode afirmar isso? Porque quando você vê todas a história astrológica, e eu estou falando principalmente da Era de Aquário para cá, que é como eu estudo,
não estudo as eras anteriores, mas algumas pesquisas eu conheço, que são importantes também, de preparação para a Era de Aquário. Tudo que os astros colocam como caminho vem se desenvolvendo como caminho. Não é que vai cair nada na cabeça da gente. O que cai na cabeça da gente é aquilo que a gente atraiu para cair pela nossa própria necessidade. Então, basicamente, esse ano fala dessas duas grandes tarefas, né? De trazer a fraternidade, a reconciliação e a harmonia com as pessoas. Nós ainda estamos em final de, sei lá, estamos num ponto de pandemia aí, nós temos oportunidade de desenvolver o mais possível a fraternidade entre as pessoas próximas, principalmente. Porque se a gente não desenvolver com as pessoas próximas, nunca que a gente vai desenvolver com as pessoas mais distantes. Por mais que elas brilhem, será o brilho da ilusão. Porque a fraternidade a gente desenvolve no coração da gente, e não é com um ou com o outro. Então, desenvolve na tua casa, cuidando dos teus karmas e dos karmas de quem está com você na tua casa. Buscando o equilíbrio e falando, comunicando, tá? Mercúrio, comunicando. Olha, então Maria Adélia sempre dizia, troque a crítica pelo pedido. Maria Adélia, nossa mestra, troque a crítica pelo pedido. É esse o caminho que a mestra nos deixa e que está aqui, no momento da passagem dela, está aqui explícito como essa proposta astral, cósmica, que nós estamos vivendo. Então, é isso. Outras coisas, mais rapidamente. Outro planeta que... Posso perguntar uma coisa, Sérgio? Pode. Esse pontilhado verde é o quincúncio, é isso? Tem 2 quincúncios com figuras femininas, né? A Lua e a Lilith. Você deve ter um bom professor, porque você está aprendendo direitinho, viu? E aí, comente um pouquinho sobre isso. Então, o quincúncio, né? A gente precisa falar muito generalizando, mas você trouxe detalhes importantes. O quincúncio, ele é uma expressão profunda, emocional, que nem sempre a gente tem consciência, mas que atua inconscientemente na gente e muitas vezes tira a gente do sério sem a gente saber, né? É muito difícil de lidar também com isso. Nós estamos aprendendo, a fraternidade é um passo para lidar com isso, né? Mas você falou bem, esses quincúncios estão atuando sobre a Lilith e sobre a Lua, porque realmente o poder feminino é aquilo que isso não é brincadeira, isso é uma revolução, eu não gosto de falar revolução, isso é uma evolução inédita também na humanidade. Existem épocas lemurianas, onde houve o matriarcado, segundo consta, né, segundo dizem os xamãs, os espiritualistas, a própria antroposofia, que vai lá na Lemúria, na Atlântida, mas eu não entendo nada disso, eu sei que existiu. Hoje, dentro da nossa sociedade, que a nossa história geral consegue alcançar, é inédito essa equalização, essa elevação, essa evolução do poder feminino para tomar o lugar que lhe cabe. Então, essa pressão existe para que isso continue. É uma maneira de ver, né? Que eu também não vou dizer que eu leio isso aqui, sei tudo que é, como é e por que é.
Eu leio isso daqui e digo aquilo que aquilo está me inspirando. E como eu faço isso há muito tempo, décadas, eu vejo que eu já aprendi um pouco a fazer isso. Então, acho que a resposta para a Ana é isso, é que volta e meia eu estou tendo que desligar o microfone aqui. Então, eu peço a vocês que desliguem. Então, é isso. A pressão continua nesses dois pontos. Não vamos aqui analisar o tipo de pressão, tudo, porque isso não cabe aqui hoje, né? Mas é uma pressão que realmente existe. Mas existem, como eu disse aqui, existe esse trígono aqui entre a própria Lilith e a Lua. Ana Maria, você sumiu aqui da minha... não sei se você fechou. E que isso seguramente pode ser usado astrologicamente, isso daqui é mais forte do que essas coisas aqui. Só que essas coisas aqui elas ficam muito escondidas lá dentro e às vezes elas não aparecem, né? E essa daqui, então, é um encontro entre Eva e Lilith, né? Muito poderoso, ainda mais entre gêmeos da fraternidade, da irmandade, e Libra da harmonia entre eu e o outro, né? Então, essa harmonia do feminino, dentro do feminino, para mim, aqui é mais forte do que esses quincúncios que acontecem aqui, né? Então, o que eu queria dizer que tem um encontro aqui entre Júpiter e Netuno, que eu quero citar ainda, porque esse Netuno ele representa o inconsciente, está aqui no alto, próximo do Sol e perto de Júpiter, nesse momento, mas o Sol ele vai se afastar. Agora, Júpiter e Netuno vão ficar um bom tempo próximos. Mas esse início aqui também é marcado, ou seja, por isso eu falo dos tais tsunamis possíveis, mas é uma oportunidade de nós nos dedicarmos às nossas emoções. Aliás, esses quincúncios também dizem isso. Então, é uma oportunidade de nós trabalharmos as nossas emoções, porque nós vamos entrar num período, né, que vai piorar. Estamos com um lado que parece que vai piorar e outro lado que o sol ilumina a treva. Por isso que essa música, para mim, caiu super bem, né? E sempre me chega a música. Eu não conhecia essa música, eu me deparo com essa música uma semana antes desse encontro aqui. Eu falo, eu não acredito nessa música. Então, Marisa Monte e Seu Jorge. Então, nós vamos ter problemas emocionais, mas que nós podemos desenvolver com a pressão de Júpiter ali, a confiança no processo. A gente sofre com o problema emocional, a gente deixa isso migrar para situações mentais, às vezes que já muito difíceis de serem equalizadas, porque a gente tem medo, porque a gente não tem confiança, porque tudo é passagem, tudo é ciclo, tudo passa. E tudo é espiral. Esse ciclo é sempre em espiral, está sempre se elevando, evoluindo. Por isso que eu gosto dessa palavra, não é revoluindo, é evoluindo. E aí tá. Nós vemos aqui esse encontro, Marte, Vênus e Saturno na casa 8 para nós,
mostrando que nós temos sombra, sim, para iluminar. Então, a grosso modo, esse ano, talvez a pandemia realmente, como está acontecendo, ela recrudesça mesmo, ela arrefeça mesmo, e a gente possa estar mais nos comunicando mais livres. Mas o processo, com a intensidade que a pandemia nos mostrou, continua e com muita força, e talvez com mais força do que a gente sentiu na pandemia. Né? Será os próximos anos. Isso será os próximos anos. Nós estamos nessa empreitada, precisamos assumir esse privilégio de estar nesse momento, nesse mundo. Valorizar os grupos que a gente participa, nos fortalecer, fortalecer a nossa confiança no destino, porque isso o clero nos surrupiou. Mas nós não podemos chegar e dizer que a religião é o ópio do povo, e pronto, e acabou. Não podemos, porque nós temos alma, nós temos que trabalhar a nossa alma, e não negar a nossa alma, porque aí nós viramos robô mesmo, e voltamos tudo atrás. Então, agora, a nossa espiritualidade é nossa. É nossa. Não depende de Vaticano, de clero, de rabinato, de nada. Eu vi uma charge outro dia no Instagram, mesmo no budismo, o neófito lá perguntando para o mestre, mestre, como que eu faço para ser um bom budista? E o mestre pergunta para ele, o que é ser um bom budista? Ou seja, não tem. Seja você. Mas tenha essa conexão com a sua alma, que é uma conexão cósmica e uma conexão com a sua alma. Isso é importantíssimo, porque senão você não aguenta. O que dá sustento para a gente é a conexão espiritual. E essa conexão é com a nossa alma. E nós vamos precisar dessa conexão com muita força. Aliás, esse feminino no coletivo não é a mulher, é a nossa alma. Quem é Lilith, quem é Eva, quem é Lua, é a nossa alma, de todos nós. Então, essa libertação é a libertação da nossa alma, homens e mulheres. Então, gente, vou passar agora o mapa do Brasil para a gente ver onde que caem essas coisas principais no nosso mapa do Brasil, que é onde, então, toda essa energia vai influenciar no nosso país e vai nos atingir através disso. É claro que, para estudar isso individualmente, teria que aplicar esse mapa sobre o mapa individual de cada um. Mas não é necessário fazer esse detalhe. Né? Muita gente procura astrólogo para fazer, não acho necessidade. Eu acho que é bom a gente entender o movimento do coletivo e a gente entender dentro da gente qual é a nossa parte. Não precisa que tudo a astrologia diga para a gente, ou o mestre diga para a gente, ou o padre diga, ou o chefe diga, ou a ciência diga. Não precisa. Precisa que eu sinta. E, então, vamos lá para o mapa do Brasil, descobrimento, 200 anos, né, segundo século do descobrimento do Brasil, né? E então estamos celebrando isso aqui também. Bom, 26 de Gêmeos é a posição de entrada do ano novo. Então, ele entra aqui em 26 de Gêmeos e, coincidentemente, está aqui essa quilometragem na roda, né? Porque esses graus aqui
É como se fosse o quilômetro na roda que o planeta está, né? Então, você fala, vamos encontrar lá naquela padaria do quilômetro 27. Então, quilômetro 27 é um lugar lá, você encontra com o seu amigo lá. Mas aqui é a mesma coisa. No mapa do Brasil, Júpiter e Lua se encontraram no quilômetro 6 de Gêmeos, na hora que foi proclamada a independência, né? Então, isso precisa entenderem o que é esses graus, né? Então, o grau 26 de Gêmeos, que é o grau lá do ascendente da entrada do ano novo, que aqui representa o momento da entrada, ele, no mapa do Brasil, cai o que a gente chama na cúspide ou no início da quinta casa, que é uma casa de criatividade. Então, nós precisamos ser criativos, nós temos a oportunidade, né, no que eu falei, propósitos e desafios, né? Aqui não é nem um desafio, aqui é uma oportunidade de soltar a nossa criatividade. Se eu tiver confiança para isso, eu solto. Eu tenho bom senso para evitar fazer besteira. Eu sei dentro de mim o que é besteira. Não preciso mostrar nada para ninguém, não preciso provar nada para ninguém, mas a iniciativa de trazer a minha criatividade à tona é outra coisa que o Grupo Trabalho 60+ está nos ajudando. Assim como todos os outros, já falei, eu falo desses que eu participo, mas esses que eu participo são só alguns entre os milhões que existem. Cada um tem o seu caminho, né? Só não pode ser grupos muito intelectuais que não busquem uma sensação da alma, entende? E apesar de, por exemplo, o Trabalho 60+ não ter uma linha espiritualizada desse jeito, então, ele tem no propósito dele, no próprio propósito do Grupo 60+, que nós estamos sempre revendo, ele tem o espírito da alma ali naquele propósito. Isso é o suficiente. Porque nós não precisamos mais de ter mestre, guru, não sei o que lá, né? Nós precisamos desenvolver a nossa consciência e fazer dela o que a gente pode. Meu trabalho é comunicação, não é ser nada, é trazer uma história do céu para a terra, que é a função de Gêmeos, que é o meu signo, né? O signo de Gêmeos está aqui. É uma ligação de ida e volta, ó, dois pilares aqui, entre o céu, que está aqui em cima, e a terra, que está embaixo. Então, uma comunicação de duas vias entre o céu e a terra, que é a função do signo de Gêmeos ao qual eu pertenço, e que está na Berlim desse ano, uma vez que o regente de Gêmeos é Mercúrio, rege o ano também. Então, aqui, esse ascendente está falando da criatividade. Então, é a oportunidade que nós temos de nos tornar criativos. Veja, não é o que vai acontecer na minha vida? Nada. Mas você tem a oportunidade de se tornar criativa, e você vai perceber essa oportunidade se você ficar atento e confiante no seu destino. Mas vai ter um monte de tsunami, será que ele vai me pegar? Se você estiver no lugar certo, na hora certa, ele não vai te pegar. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, ele pode ser que te pegue. Como explica isso? Não tem receita. O coração de cada um me leva para onde eu sinto que devo estar, estou seguro. E se eu for levado, é porque eu estou sendo levado no momento de ser mesmo. Então, esse é a atitude que nos cabe nesse ano, brasileiros. E a posição do Sol sempre é no grau 0 de Áries. Então, veja que impressionante que é o mapa do Brasil,
independência. 7 de setembro. O Sol zero de Áries, olha, nessa quilometragem aqui, ele encontra justamente Plutão, que é o planeta mais poderoso em força de transformação. Então, todo ano começa com o Sol aqui, né? Ou seja, recebendo, o Sol aqui recebe uma energia para desenvolver durante o ano, uma energia transformadora. O que acontece no nosso país é um processo profundamente transformador, aonde o Brasil lidera a comunidade humana nesse planeta. E é em cima de nós que isso todo ano acontece. E, junto com isso, nós temos também esse asteroide chamado Quiron, que, ao mesmo tempo que evolui, transforma, e sempre que transforma, ele elimina alguma coisa, ele te cobra alguma coisa, ele também te cura. E a cura de Quiron, nós precisamos entender que não é bem a cura da farmácia. A cura de Quiron é você passar pelo processo de transformação, que aqui está super evidenciado. Porque já está dentro de Quiron isso, já está dentro de Plutão, mas os dois juntos aqui, no mapa do Brasil, eles se multiplicam. Então, nós precisamos passar pela dor da transformação para realmente nos transformarmos e alcançar. Quando eu evito a circunstância difícil, ela vai crescer e vai correr atrás de mim, e se eu conseguir evitar muito, ela vai me destruir de alguma forma. Então, é assim que acontece. Eu poderia, eu não, qualquer astrólogo, qualquer pessoa pode ficar falando disso aqui a noite toda, e até mais que isso. Porém, não é o caso da gente, então vamos parar um pouquinho aqui. Bom, então é isso, gente. Deixa eu tirar aqui também. Gostaria de ouvir vocês, alguma coisa que eu pudesse esclarecer mais, o que vocês acham dessa maneira de ver esse processo, aquilo que puder ser comentado aí agora, porque essas coisas também elas acabam caindo as fichas ao longo do tempo. Mas o que a gente sempre quer reforçar é que seja com confiança que a gente encare o nosso processo. Valéria, Serafim, um prazer receber você aqui. Aí você estava escrevendo ao mesmo tempo. Legal, obrigado. E também ali a comunidade da yoga, né? Tudo isso, todas essas comunidades são de luz, são de fraternidade, né? Que a Valéria representa. Todos esses caminhos são... Né? Nós precisamos estar num desses caminhos. E dentro de casa, a gente tem que estar se reconciliando. E entendendo
entendendo cada vez mais esse processo de transformação, que não é aquilo que nossos pais viveram. Nossos pais viveram isso também, na verdade, porque a maioria de nós vem de imigrantes, né? Ou vem de povos reprimidos. Então, sempre houve essas grandes dificuldades, sabe? Como hoje a gente tem uma visão mais clara de tudo isso, a gente se deixa indignar um pouco, independente dos políticos que estão no poder, porque não vão depender. E os políticos, né, isso que é questão de você conseguir ter essa consciência de focar na realidade, sabe? A realidade é essa. O político está no poder, tá. Ele não teve sempre. Agora, como eu gosto de dizer, quando eu nasci, o presidente era o Getúlio Vargas. Do Getúlio Vargas até hoje, não tem nenhum que eu votaria. Nenhum. Então, por isso que eu sinto também que o presidencialismo está acabando. Esse próprio presidente daqui, como o Trump, como presidentes aí, eles estão mostrando que o presidencialismo acabou. Agora, para onde nós vamos, vai ser uma nova caminhada até que a gente consiga ter uma situação política que seja libertadora, ao mesmo tempo libertadora, igualitária e fraterna. Esse é o caminho da Era de Aquário. Agora, tudo que não é, às vezes levanta para ser ceifado. Agora, dizer que tem um que vai salvar, esse daí já morreu na cruz faz tempo. Nenhum vai salvar. É o nosso processo comum, coletivo, que vai salvar. Por isso, nós temos que ter cuidado se a gente faz aquilo que o nosso coração pede ou se a gente faz coisas que o nosso coração não está envolvido assim, né? Então, tomar cuidado em cada vez mais a gente favorecer a nossa identidade pessoal para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, né? E não em lugares que possam não ser o nosso lugar, né? Isso é importante para nós, porque senão a gente é capaz de ser pego no lugar errado. E se a gente é pego no lugar errado, é perigoso. E a reforma política, sem dúvida nenhuma, não vai depender dos homens, de nada, Valéria. Eu agradeço a pergunta, poder fazer uma resposta, mas quero dizer que a reforma política ela vai acontecer independente do que a massa vai querer ou não vai querer. Se nós nos ligamos nessa história, nesses 3 parâmetros fantásticos que a Revolução Francesa deixou, ou seja, que Urano nos deixou através da Revolução Francesa, possam realmente se unir num sistema. Isso está acontecendo com bastante intensidade. Já está acontecendo esses processos de igualdade, liberdade e fraternidade. Muitos, nós mesmos, a população, está muito ligada, principalmente em liberdade, mas a liberdade não nos exime das responsabilidades. E em igualdade, né, com essa questão da diversidade, mas todos nós estamos trabalhando isso. E agora nós precisamos ter consciência desse trabalho com a fraternidade, porque esse trabalho ainda é um trabalho que precisa ser reconhecido. Até onde a gente está, nós precisamos nos reconhecer como irmãos que estamos juntos trabalhando, né? E quanto menos a gente entrar em julgamento do que quer que seja, mais a gente vai estar certo no nosso caminho, né? Nós não estamos aqui para julgar,
nós não temos essa competência de julgar. Nós temos a competência de nos encontrar no nosso caminho, de evoluir no nosso caminho, em qualquer que seja a realidade, e não fugir da realidade. Mas isso tudo são palavras que a gente coloca e que, aos poucos, elas vão se manifestando. Elas vão se manifestando dentro das pessoas também. Esse é o propósito da coisa. É para isso que a gente vem fazer a comunicação, né? Que é, no caso, a minha função, comunicar. Nada que eu falo eu invento, eu comunico através do que as práticas que eu pratico me trazem, né? Que não é só astrologia, são várias que se unem nisso daí. E também não quer dizer que eu sou nenhum guru, certo, errado, nada, eu não sou nada. Eu sou alto-falante só. Eu falo o que chega para mim do jeito que eu sinto que chega, mas eu sou humano também, então, às vezes, dá uns defeitos, né? Mas a coisa, ao longo da minha vida, eu vou vendo como as coisas que chegam para mim, elas vão se realizar. Entende? Então, por isso que eu tenho a confiança mesmo de falar, de escrever, de me manifestar nessas coisas, porque elas vão se manifestando ao longo do tempo, né? Alguém mais quer passar uma perguntinha? Alguém Sérgio, falou? Oi, eu, fala, Ana. muito interessante, né, tudo que você trouxe. E o que eu queria colocar é que essa música mesmo da Marisa Monte, que a gente já usou em aula, inclusive, né, é como se fosse uma outra via de comunicação, né? A gente tem a comunicação que a gente faz aqui, né, falando, e, ao mesmo tempo, tem uma outra comunicação que vem no emocional, que também é um diálogo, né? Então, eu só queria por isso, que é muito importante a gente perceber esse outro diálogo que existe, né? Além das nossas falas. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo, né? Porque ela chama o sol, né? Ela chama o sol, ela não está falando. E vem o sol. A gente acha que vai... É muito bacana. Ela fala, a gente acha que vai piorar, a gente faz o sacrifício para melhorar, e vem o sol e ilumina a sombra. Então, vem o sol e ilumina a sombra. Eu não preciso fazer nada, mas o que eu preciso? Fazer o sacrifício para melhorar. E, às vezes, é sacrificante, né? Você lidar com tudo isso. E então, essa música também traz, né? Como você está dizendo, traz exatamente essa coisa. E eu fico feliz, né? Porque, às vezes, a gente vê que os artistas ficam muito mobilizados politicamente e, às vezes, perdem um pouco a realidade. E só em repetir refrões. Então, é coisa que a gente já está cansado de saber, entende? Então, aí é uma coisa nova para mim que surgiu, né? Dentro de pessoas do gabarito da Marisa Monte, né? Como chama? Do seu Jorge. Do seu Jorge. Certo? Quem quer falar mais alguma coisinha aí? Eu acho que eu perdi, mas qual que é o nome da música, afinal? Para melhorar.
para melhorar. Marisa Obrigada. Monte, para melhorar. Obrigada. Cris, você pode falar um pouquinho como que você se sentiu com essa explanação? Oi, eu realmente me senti muito tocada, muito contente de ver que estamos no caminho certo. E agradeço muito a oportunidade de ter participado e de escutar os teus ensinamentos, Sérgio. Obrigada. Então, eu que agradeço. Eu quis pedir a opinião da Cris, né, porque a Cris ela não é brasileira, vive no Brasil, né, e então, às vezes, tem uma cultura diferente, e embora a cultura no Brasil seja um cadinho de todas as culturas, mas então me surgiu essa ideia de trazer a palavra dela para que a gente sinta também como reverbera de uma forma humana em todos os lugares. Então, é isso que a gente está procurando mesmo, porque é fundamental, sabe? Eu não estou aqui para fazer seguidor, né? Eu estou aqui para dizer certas coisas que são fundamentais para a qualidade de vida humana daqui para frente. Talvez, como a minha filha fala, que sumiu daqui, não sei, deve ter ido embora, que eu fico muito na frente. Mas agora não dá mais tempo de não assumir essas realidades, entende? Porque nós precisamos carregar esse barco, realmente. E nós precisamos encarar a dor e a delícia de ser o que somos. Essa é outra música que a gente precisa encarar aqui, cada vez mais, bem no literal. A dor e a delícia de ser o que somos. Porque a dor, ela não está parando ainda. E talvez recrudesça ainda, independente de pandemia e tal. A dor continua, porque nós temos que expulsar esse carnegão aí, esse treco que está no corpo da gente, que foi colocado tipo um chip. E nós precisamos trazer isso para fora, mas sempre, né, no sentido da humanidade, no sentido orgânico da humanidade, no sentido da natureza. Então, basicamente, como a gente falou lá, o que fizemos com a natureza vem desse PIB crescente, dessa ganância do PIB crescente. E tudo tem que ser cíclico. E é assim, mas nós já temos muitos projetos aí, na economia Donut, tudo isso, muitos projetos aí. Os recursos estão chegando. Então, confiança no processo, estamos juntos, vamos continuar junto, sabe? Vamos valorizar os grupos que a gente participa, porque é através deles mesmo que as coisas acontecem. E qualquer dificuldade de alguém com alguém tem que ser resolvida na fraternidade. Todos são irmãos. Sempre tem que ser resolvido na fraternidade. Manda o Ponopono, se for necessário, 24 horas por dia. Mas vamos resolver na fraternidade essas questões para a gente poder reforçar o nosso poder e não nos deixar subjugar mais. Isso é que Valéria. Nós é que não podemos nos deixar subjugar. E nós temos a força para isso. Mas nós temos que partir da realidade que nós estamos e não lamentar. Temos que partir da realidade que nós temos na frente. E, cada vez mais, ter essa consciência da união, da força, né, que nós temos,
essa sororidade das mulheres também é a sororidade das almas humanas, seja de que gênero for. Então, é essa questão da sororidade que traz a fraternidade. Falou, gente? Então, precisamos parar para refletir. Sim, precisa parar para refletir, né? Por isso que a gente termina por aqui, deixar cair as fichas, não precisa se preocupar em entender, porque tudo que a gente precisa, a gente acaba sonhando, recebendo, entendendo e vivenciando. Bom, gratidão para vocês por estarem aí acompanhando a gente. Agora a gente vai fazer um stop de fim de ano, a gente volta com o encontro astrológico de 17 de janeiro e depois vamos ter a cultura orgânica alternadamente toda semana, segunda-feira, nesse mesmo bate-hora, nesse mesmo bate-link. Então, até dia 17, e a gente se vê por aí. Boa sorte, bom ano, bom Natal, bom Obrigada, tudo, Sérgio. confiança na veia, e o sol vai chegar para a sombra iluminar. Sérgio, muito Obrigada, obrigada Sérgio. pelo esse ano. Obrigada, Sérgio. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom te ouvir. Obrigada. Muito bom te ouvir. Obrigada. Muito bom. É Muito nóis. bom. Seguimos juntos. Muito bom. Muito Muito bom. juntos. Tchau, gente. Ana. Obrigada, Sérgio. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Sérgio. Beijo. Obrigado. Beijo grande. Obrigada, Beijo. Sérgio. Tchau. Tchau, Ana. Tchau. Tchau, Ana. Tchau, todo mundo. Tchau, Beijo. Silvia. Tchau, Elisa. Até mais. Sueli, todo mundo. Beijo. Tchau, beijo. Ai, ai, ai. É bom te ver dar risada, viu, Ana? Ai, ai. Muito bom, muito bom, Legal. muito bom. Vamos aí. Depois então. Depois a Vamos gente lá. fala. Depois a gente fala. Beijo, querida. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Célia. Tchau, Sandra. Vamos que vamos. Beijos.